Olá, eu me chamo Fabiana Santana. Esse é um dos primeiros vídeos aqui do meu canal e eu começo com uma pergunta para você. Você acredita em milagres? Bom, nada mais do que começar contando a história, né? Porque eu tô iniciando agora e eu espero que motive você a nunca desistir, né, das coisas que você tem aí. Então fica comigo até o final para você ouvir a história e você vai se surpreender. Bom, eu me chamo Fabiana Santana, sou farmacêutica, tenho 36 anos, 37 agora no final do ano. E o ano passado eu resolvi engravidar, né? Já tenho um filho de 5, com 5 agora ele fez 6. E resolvi ter um segundo filho, né? Já tava mais que na hora. E tudo tava correndo super bem. Até eu fazer o primeiro morfológico, que é a tortura de todas as mães durante a gravidez, né? Quando eu realizei esse primeiro exame, começou a minha, vamos dizer assim, o meu período mais obscuro nesse período que eu passei, porque foi onde começou a revelar que a minha gravidez não estava nada legal. E uma dessas coisas era que o meu bebê estava com a barriga aberta, né? Eles denominaram na época de onfalocele, que é a abertura da barriga e que estava com os órgãos para fora. E tudo isso estava sendo causado porque provavelmente a minha filha tinha alguma síndrome. E aí eu fiz tudo o que me solicitaram, eu fui atrás de um especialista na capital, um médico muito renomado, e eu fiz um cariótipo para saber, né, o que estava acontecendo com a minha filha. E foi diagnosticado que realmente tinha uma alteração cromossômica, e essa alteração era no cromossomo 20. Fora essa abertura da barriga, o médico identificou que havia uma alteração no coração e uma alteração no cérebro, mais especificamente no cerebelo, né? Onde eles falam que não tinha o verme cerebelar, né? E diante de tudo isso, fechou o diagnóstico com 18 semanas, né? Que tinha essa alteração cromossômica, e devido a isso, a minha gestação ela poderia ser interrompida a qualquer momento, e isso me possibilitava a tirar a criança. E foi um momento muito difícil, porque quando você vive uma gravidez, chega nesse momento, o médico te dá a opção de que você pode tirar, é muito complicado. E eu optei, óbvio, que não ia tirar, porque não fui eu não seria eu que faria isso. E o médico falou que tudo bem, que eu poderia continuar, mas correndo esse risco que ela poderia parar, ou após o nascimento, o meu bebê ficaria vivo por algumas horas, talvez dias, porque não aguentaria ficar com essa barriga, né, aberta. E eles identificaram órgãos importantes que estavam para fora, como o fígado, que era o grande problema, e a alteração cerebelar, que uma das funções principais era a parte da respiração. Então, várias complicações eles foram prevendo e não me deram nenhuma esperança. Realmente, eles acabaram com nunca deram nenhuma esperança de que minha filha aguentaria tudo isso. Bom, passei o tempo da gravidez isolada, pandemia, totalmente, né, fora, não podendo sonhar com um enxoval, com nada, porque como que eu poderia fazer um enxoval na dor, né, sem saber o que seria da minha filha. Trabalhando home office também, né, eu sou farmacêutica, trabalho num hospital aqui na minha cidade, e por causa da pandemia, todas as gestantes afastadas e eu trabalhando home office. Por um lado, isso me ajudou, né, eu esconder um pouco a minha dor, porque isolada, eu consegui ficar do lado do meu filho, do meu esposo, que foram grandes apoiadores, né, nessa fase que eu vivenciei. E quando foi nesse ano, em junho, né,
Programamos o parto, o obstetra que acompanhou minha gravidez resolveu fazer o meu parto. Ele foi um excelente médico, não me cobrou nada, viu a minha garra de estar aguentando essa gravidez e agendou para mim o parto e marcamos para o dia 18 de junho. E a minha filha veio ao mundo, né? Eu a conheci, achei que era a única oportunidade que eu tive de olhar para ela. Fizemos batizamos ela na sala de cirurgia. Meu esposo, conforme a orientação do padre daqui da minha paróquia, perto de casa. E horas depois, a minha filha ficou super bem. Ela estava respirando em ar ambiente, realmente nasceu com a barriga aberta, nasceu com alteração cerebelar, né, conforme eles tinham visto. Porém, a minha filha ficou, né? Ela foi operada com 3 dias de vida e ficou quase 2 meses, né, para se restabelecer, aprender a mamar, tudo. E próximo à alta dela, fizeram uma tomografia e na tomografia não saiu nada. E foi para mim um dos momentos mais incríveis durante essa fase, porque tudo levava a crer que minha filha tinha uma alteração. E eles dizem que essa alteração tá lá, mas não é nada tão grave como eles esperavam. E a minha filha teve alta, hoje ela tá caminhando pro 6º mês de vida. Linda, maravilhosa, seguindo aí firme e forte. Aparentemente, ela aparenta ter um pequeno atraso, mas nada tão grave como se esperava. Eu já comecei a fazer fisioterapia com ela 3 vezes por semana. Agora tô passando ela com neuro para acompanhar essa parte da alteração, né, no cérebro. E ela fará ressonância o ano que vem, porque é mais seguro, né, para um bebê depois do 6º mês fazer uma ressonância. Mas o que eu quero te dizer com tudo isso, né? Eu falei bem resumidamente aqui, porque a história é longa se eu for contar de tudo que eu vivenciei, mas o primeiro caso, o primeiro fato que eu quero deixar bem assim é o quê? Eu tive um sonho do meu 2º filho e de repente eu levei levei um balde de água fria, né? Que tipo, tem algo errado aí. E segundo, que não tinha possibilidade nenhuma da minha filha ficar. E terceiro, que se ficasse, ela teria muitas complicações que não dariam para ela ter uma vida normal. Bom, quando a minha filha sobreviveu e passou essa primeira fase, a primeira coisa que, né, os pensamentos negativos veio, e agora, né? A minha filha sobreviveu. E o que eles estavam falando que impossibilitava a minha filha de ter uma vida normal, né? E tudo que vem acontecendo com a minha filha, os médicos estão super sem entender, sem me dizer basicamente, ela tá indo. Eles não me falam, tá indo tudo bem, mas eles sempre me deixam, sabe, preocupados, né? Tipo, não, mas você tem que fazer isso, tem que cuidar disso. Mas ela segue tão bem, sabe? Eu coloquei nas mãos de Deus, porque se eu fosse seguir tudo que os médicos falam ao pé da letra, nem aqui a minha filha estaria. Eu teria feito um aborto, que pra mim era permitido na época, e talvez não saberia de nada, né? A minha filha, ela é um presente, ela tá aí se desenvolvendo, e ela tem sim alteração cromossômica, tô passando com ela no geneticista, mas ela segue como um bebê dentro da faixa etária, dentro do esperado, com um leve atraso que é normal nessa fase. Tem bebês que acabam tendo algumas coisas mais adiantadas que outros, mas ela segue dentro da normalidade, né? Ela passou pela cirurgia pós-nascimento, com 3 dias, e a cirurgia foi um sucesso, não teve nenhuma complicação. Ela tá indo
dentro, sabe? E cada dia a mais a gente agradece a Deus, porque eu nem imaginava que eu teria esses momentos com a minha filha. E o que eu quero dizer com você, para você que tá vendo esse vídeo, e para todos os outros vídeos que eu vou começar a postar aqui, que eu vou começar a falar sobre fé, sobre família, sobre tudo, né? Eu vou compartilhar um pouco. Essa história é muito longa, tem bastante coisa, eu vou compartilhar em outros vídeos, mas eu fiz um resumão para iniciar, para você entender basicamente, mas que não desista, né? Não desista, sinta primeiro o que, né? Tudo que a gente planeja, tudo que a gente quer na nossa vida, a gente precisa ter muita orientação de Deus, confiar que Ele vai fazer o melhor. Porque quando eu passei por isso, eu poderia ter tirado, eu poderia ter, não quero passar por isso. Seria melhor para o meu organismo na época, não, o sofrimento, segundo o que eles falavam, seria menor do que eu passei, que eles imaginavam que ia chegar ao fim a minha gravidez e meu filho ia falecer. E foi totalmente diferente, né? Eu tive outras surpresas, então assim, eu deixei que Deus tomasse a frente. Então, eu realmente aceitei a minha situação e fui até o final. Talvez você diga, mas tem muitas outras mães que não têm a mesma coisa que você passou, a mesma sorte, né? A mesma providência, e talvez elas vão passar e realmente o filho vai vir a falecer, ou o filho vai ter complicações difíceis, mas Deus sabe de tudo que você pode passar, né? E Ele sabe até quanto você aguenta. E Ele viu o que eu aguentava, né? Quando eu vi uma situação que eu não tinha o que fazer, porque até o momento, até a minha gravidez, eu não tinha certeza de que minha filha ia ficar. Nenhum médico falou, sua filha vai ficar. O que eu tive que fazer? Eu aceitei. Eu passei por um processo de aceitação. Eu tive que me apegar muito, sabe, aos meus princípios. E eu trabalhei isso de uma forma, dia após dia. Eu sou católica, mas eu tive apoio de evangélico, de umbandista, de budista, porque eu conheço várias pessoas de várias religiões e todas elas foram importantes porque elas me apoiaram nesse momento, me deram a força delas. E eu realmente acredito que a união, né, dessas orações foi que fez com que a minha filha hoje está aí linda, maravilhosa, se desenvolvendo, e as pessoas comigo se alegram quando eu conto como ela tá, e veem como ela tá e se alegram, e isso é muito importante, isso não tem preço. E os medos que eu falo pra você, do futuro, o que vai ser o futuro da minha filha, né? Porque a alteração que ela tem não tem banco de dados nenhum. O médico olhou tudo que ele tinha lá, ele não viu nada parecido com o caso da minha filha. A minha filha, ela não tem nada que tenha, olha, tem um caso assim, tal, parecido. Tem alguns relatos de casos isolados de que deu convulsão, ou alguma criança teve autismo, ou teve atraso no desenvolvimento, mas nada que determina, olha, sua filha, ela vai ter isso, né? Porque muitas síndromes hoje descritas, elas mostram, tipo, por exemplo, a síndrome de Edwards, né? Ela já tá descrita que o que pode acontecer, tal. A síndrome de Down, quais são as alterações que uma criança com síndrome de Down apresenta. E no caso da minha filha, não tem, a gente não sabe. Ela é um caso raro, né? E eu falo que a genética dela foi Deus que mexeu, óbvio. Então ela tem essa alteração porque Deus mexeu para que ela pudesse estar aqui comigo. E eu quero trazer para as pessoas que estão me ouvindo que os milagres são possíveis, né? Nós vivemos milagres diariamente, né? E a minha filha tá aí, cada dia, um dia de cada vez, e só esperando e só recebendo coisas boas, porque ela
tá dentro do padrão, mas o medo tá ali, né? A negatividade, alguma coisa vem perto e fala, olha, você não sabe do futuro, mas a gente nunca sabe. E mesmo que você tenha uma gravidez que tá indo tudo bem, tudo correto, você não sabe o dia de amanhã, você não... A gente tem a falsa impressão de que a gente tem o controle, mas a gente não tem o controle. A gente tem essa ilusão de que a gente consegue controlar tudo, e a gente não tem, né? E quando você passar por uma situação assim, porque a gente passa por várias situações na vida, sempre pense, né? Sempre foca, né? Respira fundo. Às vezes a tristeza ela vai vir, às vezes o medo vai vir, então assim, permita-se, nem sempre o medo, o sofrimento, ele vai ser totalmente ruim, né? Eu falo por experiência própria, porque em muitos momentos que eu chorei, que eu sofri, foram momentos importantes também, porque eu me encontrei comigo mesmo, com Deus, e fui muito consolada. E comecei a valorizar muitas outras coisas que eu precisava, né? Então, tudo que a gente passa nessa vida, seja momentos bons ou ruins, a gente sempre tem que tirar o proveito. E durante essa fase que eu sofri, que eu, né, fiquei isolada, eu tirei muitas lições, né? Eu aprendi muitas coisas. 9 meses para mim pareceu um ano, pareceu muito mais tempo, porque quando você tá sofrendo, você tem muito mais, parece que o tempo demora muito mais para passar. E quando você tá em momentos felizes, parece que o tempo passa muito rápido, né? Eu tiro o crescimento do meu filho fez 6 anos agora em novembro, e passa um feedback, né? Das lembranças, né? De tudo que eu vivenciei com ele, passou tão rápido. E da minha filha também tá passando rápido. Ela vai completar 6 meses e eu falei, caramba, olha quanto que eu vivi 6 meses com essa menina. Fiquei no hospital, conheci pessoas maravilhosas. E vai aparecendo pessoas que, se eu não vivesse por esse momento, jamais saberia que essas pessoas existem, né? E sempre, no caminho ruim, no momento ruim, vai ter coisa boa. E no caminho bom também, quando você estiver só na alegria, vai ter coisa ruim também. É a gente saber filtrar, é a gente saber se organizar e vivenciar tudo isso. Bom, era o que eu queria falar, resumidamente. A minha história é muito longa. Resumindo, é isso, né? A minha filha é um milagre. Eu acredito realmente que ela superou tudo que os médicos achavam. Então eu falo assim, quando a gente recebe um diagnóstico, né? E você que tá me ouvindo, seja qual for o diagnóstico, às vezes de câncer, às vezes de outras doenças, a gente acha que é o fim. Mas a gente não pode dizer que é o fim, a gente não sabe. Tem gente que tá com perfeita saúde, que tá tudo bem, atravessa a rua atropelado, e às vezes a história da pessoa acaba ali. E a gente viu outros casos de artista que aconteceu, a gente não tem como prever, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, o que é importante? Você tá na dor ou tá na alegria? Você tem que viver o momento presente. Às vezes viver o momento presente na dor é muito difícil. Eu sei, eu falo por experiência própria. É muito difícil você viver o presente na dor. Mas você pode aproveitar esse momento de escuridão, de momento de sofrimento, para refletir sua vida e de buscar coisas melhores para você. Então, pensa sempre assim, eu vou ter que aproveitar na alegria e na tristeza. Eu tenho que tirar alguma coisa. E você sempre vai achar. E você vai agradecer. No momento ruim, no momento bom. E às vezes a gente esquece de agradecer no momento bom, viu? Porque às vezes quando você tá muito feliz, tal, tá vivendo, tudo indo tudo certo, às vezes a gente, poxa, esquece de agradecer. E no momento ruim você consegue ver todas as falhas, tudo aquilo que você precisa melhorar. Então, eu espero que esse vídeo leve vocês a refletir sobre isso.
Eu vou trazer mais reflexões, contar mais aqui, eu vou trazer os meus filhos, eu vou trazer a minha família, eu vou mostrar como superar esses momentos difíceis e viver cada dia, tá bom? Muito obrigada por você ficou até aqui. Curte esse vídeo, ajuda aí a crescer o meu canal, compartilha e até mais.